Podcast Inspiração, com a apresentadora Gal Pereira. Venha se conectar com profissionalismo de alta performance, divulgar o seu negócio com muito network. Inspiração é deixar seu legado. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Inspiração. Meu coração está aqui repleto de felicidade. Gente, como é bom estar aqui nesse espaço. Eu sou Gal Pereira. Muito obrigada por me dar a oportunidade de estar no seu lar, no seu empreendimento, no seu carro, para falarmos sobre educação, para falarmos sobre desenvolvimento humano, para falarmos sobre inovação, empreendedorismo. E hoje estou aqui nessa bancada com essas mulheres incríveis, essas mulheres que estão realmente fazendo algo extraordinário na nossa sociedade. Gente, que maravilha, que honra! Eu apresento para vocês agora com muito amor, com muito carinho e com muita honra essa mulher que ela é pedagoga, ela é educadora há mais de 30 anos, sim. Carmen Lisboa. Carmen, minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Inspiração. Se apresente aí para a nossa audiência, quem é essa mulher poderosa? Gente, é uma honra, Gal, ter sido convidada por você para participar desse podcast, né? Como o próprio nome diz, é inspiração, né? E eu sou essa mulher, pedagoga há mais de alguns anos, né? Senão vocês vão descobrir minha idade, não que isso seja segredo. Mas eu sou essa mulher, essa mãe, essa mulher negra que inspira mulheres, que inspira crianças, que inspira jovens, que inspira pessoas. Eu sou essa mulher que inspira as pessoas a serem e descobrir quem elas são, né? Gente, que delícia! E eu me sinto assim muito emocionada, Carmen, ter você aqui, que falo sempre que você é a minha rainha, né? Você está Sim, sim. nesse mundo da educação, que é algo que move meu coração, é muito lindo. Gratidão, gratidão. Obrigada. Quero apresentar também essa mulher incrível que eu conheci num grupo extraordinário, que foi o Grupo Mulheres do Brasil. Estou hoje aqui recebendo na nossa bancada essa mulher maravilhosa. Ela é analista comportamental e consultora de desenvolvimento humano. Bárbara Santos. Bárbara, minha querida, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Inspiração. Muito obrigada, Gal. É uma honra estar aqui contigo, né, nesse podcast, a gente participar, poder fazer essa entrega. Eu que hoje venho trabalhando com mulheres, né, fortalecendo esse processo do empreendedorismo feminino e do encorajamento feminino. Eu acredito que esse trabalho seu de levar essa fala, esse conhecimento para lugares mais distantes, onde todas essas mulheres se encontram, é extremamente positivo. Parabéns. Gratidão, gratidão. A honra é toda minha. E você fala sempre, Bárbara, né, sobre identidade, e você fala também sobre inteligência emocional. Como essas duas áreas conectam, né, o sucesso de uma mulher empreendedora, né? Importante saber. A identidade e a inteligência emocional. O que é que acontece? Existe uma frase que já virou até um clichê, mas que ela é real, né? Que é a questão de que um CNPJ, né, forte só existe se houver um CPF também forte, né? Então o CPF é a mulher, é a pessoa que está por trás da pessoa jurídica, a pessoa física. Então, para que você possa ter sucesso, não só no ramo do empreendedorismo, mas na sua vida, você precisa saber quem você é, você precisa ter a sua identidade clara, para que você possa conduzir, né, a sua jornada, a sua caminhada com mais fortalecimento e direcionamento. E a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, na verdade, vai te ajudar a enfrentar esses desafios, a não desistir tão fácil, porque eu não gosto muito de falar sobre gerenciar, né, as emoções. Na verdade, é sobre como você vai lidar com essas emoções, porque as emoções elas vão acontecer, né? Seja raiva, tristeza, seja alegria, elas vão acontecer, mas como é que você lida com essas emoções? Então, a inteligência emocional traz justamente esse combustível para que a gente possa caminhar de forma mais fluida, né, leve e assertiva. Que maravilha, né? E hoje a inteligência emocional é a chave primordial para todo ser humano, principalmente para nós que somos empreendedores e empreendedoras. É muito forte isso, viu, Bárbara? Sim. Muito forte. Gratidão pela seu conhecimento, por você estar aqui, né, distribuindo, com muita gratidão mesmo. Eu gostaria de saber de Carmen, essa mulher incrível, né?
Carmen maravilhosa, o que significa para você inspirar pessoas através da educação e do desenvolvimento humano? Está tudo linkado aqui hoje, Tudo né? linkado. Não, eu achei incrível essa mesa, ficou assim, completa, né? Não é à toa que viemos de amarelo já para representar a cor da nossa ideia de que é assim. O que significa para mim inspirar pessoas nesse aspecto é acender, é como se a gente estivesse acendendo uma luzinha dentro de cada ser humano que a gente encontra. Não que a gente tenha essa potência, esse poder, né? Mas à medida que a gente encontra outra pessoa, à medida que a gente se encontra com outro ser, a gente vai transformando esse ser à medida que a gente vai trazendo para ele informações, dando caminhos, dando direcionamento, porque como a Bárbara falou, a questão da inspiração de pessoas, a questão da inteligência emocional, né? Hoje eu trabalho muito ministrando treinamento em relação ao soft skill, que são características que a gente precisa desenvolver nas pessoas e a gente precisa desenvolver também as pessoas nesse sentido. Então, quando eu falo de tocar pessoas na educação, é isso, é você, acender o farol e elas vão em busca daquilo que é o seu propósito maior aqui na Terra. Porque nós não viemos aqui, como eu costumo dizer, apenas pagar boleto. A gente tem outras coisas para fazer, né? E através do meu trabalho como educadora, eu faço isso, eu consigo acender dentro das pessoas essa luzinha, né? Acender para que elas possam brilhar. E a educação transforma vidas, Transforma. né? E a vida transforma vidas. E através da educação nós transformamos o mundo. E foi a educação que transformou realmente a minha vida e me salvou. Hoje eu sou muito feliz pela minha trajetória de vida na educação, porque minha mãe, desde pequena, que ela sempre falava, você vai ter que comer os livros, você vai ter que comer os livros. Continuando com você, Carmen, em sua trajetória, qual foi o momento em que você percebeu, de forma marcante, que estava transformando vidas através do seu trabalho? Olha, eu sempre tenho uma máxima na minha vida que eu digo sempre, e hoje de manhã eu falei muito isso, o pessoal leva na piada, né? Porque eu digo assim, eu vou ser rica. E nessa busca pela riqueza, por me tornar uma pessoa rica, eu trabalho. Eu acho que a riqueza só chega se você trabalhar. E quando foi que eu descobri isso? Eu fui desafiada a fazer um trabalho nos presídios de Salvador. Né? Olha só como foi que aconteceu. E nesse trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento de talento, que a gente fez lá com os detentos que estavam fazendo cursos profissionalizantes, né? Esses detentos, eles diziam uma frase que marcou muito a minha vida. E foi a partir dali que eu disse, eu consigo tocar pessoas. Eles diziam assim para mim, olha, professora, se eu tivesse tido uma professora como a senhora, eu não estaria aqui. Se era verdade ou não, né? Eu sei que isso tocou muito meu coração e foi isso que me fez me enveredar mais nesse caminho da educação. Sim. Porque antes eu trabalhava, como eu estava falando com a Bárbara, fazendo desenvolvimento humano. Trabalhando com empresas, eu era uma pedagoga voltada para a área empresarial e eu nunca quis trabalhar com educação formal. Mas a partir desse dia que eu pude perceber o quanto eu toquei na alma daquelas pessoas, né? E tiveram provas disso depois, né? Se tiver algum me escutando hoje, né, nesse podcast, ele vai entender que naquele ano eu consegui tocar de modo que eles fizeram uma ação que até hoje toca meu coração quando eu lembro, né? Eles doaram todo um alimento, eles fizeram jejum nesse dia e doaram todo o alimento para uma creche que estava passando necessidade. Que lindo. Então isso, para mim, já foi um grande sinal de que eu havia tocado o coração daquelas pessoas. Gratidão, que coisa linda. Foi muito rico, né? foi muito rico. Trabalho extraordinário esse que você tem feito, né, como pedagoga na educação. E agora eu quero mandar um abraço especial aí para todos os nossos ouvintes aí da Angola, nossos ouvintes aí de Bolívia, nossos ouvintes aí de Portugal e de todo o Brasil, através da nossa rádio empreendedora, o qual eu tenho o meu programa, que é Empreendedorismo Feminino. Um abraço aí para Walter Rufino, nosso diretor aí da rádio. Sejam todos muito abraçados aqui, muito bem-vindos aqui
A nossa audiência é extraordinária. Que coisa linda. Quero mandar também um abraço especial para todo o povo aí, nossos irmãos aí gaúchos, do Rio Grande do Sul, da TV Mais, o qual o nosso programa passa toda sexta-feira, às 15 horas. Receba todo o nosso carinho, nosso abraço aqui da Bahia. Quero perguntar algo assim extraordinário para essa mulher incrível que é Bárbara. Bárbara, sua trajetória mostra uma transição entre gestão, terceiro setor e desenvolvimento humano. Qual foi o ponto de virada que você, né, decidiu trabalhar com um propósito de impacto, né, com as mulheres? Me fale aí um pouquinho para a nossa audiência. Bom, Gal, minha primeira formação, né, minha graduação inicial foi economia, né? Sou formada em economia e durante 10 anos, mais de 10 anos, eu atuei na área financeira, na área administrativa e com gestão, mas chegou um momento em que eu senti a necessidade de me relacionar mais. Por quê? Porque eu ficava muito entre as planilhas, entre os números, e aquele contato mais direto com as pessoas era sempre um segundo plano. Por quê? Porque existiam muitas demandas. E eu comecei a sentir falta disso. Só que eu percebi que isso já vinha lá de trás, porque quando eu terminei a economia, apesar de que a economia faz parte, né, de humanas, eu terminei a economia, eu fiz logo um MBA em gestão de pessoas, né? Já era um sinal que algo iria para esse caminho. Então, eu fiquei durante mais de 10 anos atuando na área administrativa e financeira. Nesses 4 últimos anos, eu atuava no terceiro setor, fazia a gestão, a parte de coordenação administrativa e financeira de uma instituição em Camaçari. E saindo de lá, em 2015, mais ou menos, eu recebi de presente um livro, que foi o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Esse livro me despertou vontades e anseios que eu acredito que já estavam ali guardados e que, naquele momento, ele fez, essa é a hora de você mudar o jogo. Então, eu saí ali do terceiro setor, que já me trazia um grande contato com o social, com as comunidades, e uma outra visão totalmente diferente da empresa, né? Quando a gente está no terceiro setor, você tem muita questão social, do contato com as comunidades, com uma outra realidade. Mas aí eu parti para o empreendedorismo. Montei um negócio, né, na área de gastronomia. Fiquei 5 anos com esse negócio em Recife. Mudei daqui, fui para Recife, fiquei 5 anos com esse negócio lá em Recife. E nessa correria louca, a gente fica se deixando um pouco de lado. Então, eu digo sempre que a vida, ela nos dá sinais. E a gente precisa estar atento a esses sinais. E naquele momento eu ainda não tinha esse mergulho do autoconhecimento, da inteligência emocional. Então, para mim ali, era um momento que eu precisava realmente fazer as coisas acontecerem de forma como estavam acontecendo. Então, eu trabalhava com marketing de relacionamento só em Recife e também tinha esse meu negócio na área de gastronomia. Só que nessa correria toda, eu fui parar no hospital. Parei no hospital e ali foi a girada de chave para mim. Porque eu descobri que eu precisava realmente olhar um pouco mais para mim e entender se o que eu estava fazendo fazia sentido, realmente. Então, essa foi a grande pergunta. Se eu morresse hoje, o que eu fiz até aqui estava valendo a pena? Então, eu entendi que eu precisava mudar. Mudei, fiquei 3 meses ainda fazendo uma fisioterapia neurológica, porque eu tive a paralisia facial. Então, a partir dali, eu mergulhei, de fato, no desenvolvimento humano. Eu comecei a estudar, fiz coaching, uma formação em coaching na Febracis, fiz análise de perfil comportamental, neurociência, e aí é aquela coisa que eu digo, a gente mergulha nesse conhecimento, a gente sabe quando a gente inicia, mas a gente não tem data para terminar. Não tem. Né? E aí é uma sequência da vida da gente. Então, foi nesse ponto em que houve essa transição, né, da minha vida para o desenvolvimento humano. Que coisa linda, viu? Sua história realmente é muito inspiradora. Muito inspiradora. E eu sei que você agora está com um projeto aí também extraordinário, Café e Conexão, né? Me fale um pouquinho quais têm sido os seus maiores desafios e como é, né, que você está conduzindo aí. Me fale um pouquinho os seus desafios e os lado benéfico também
de impacto com as mulheres. Me fale aí. Sim, eu estou com um projeto que chama-se Café Conexão Empreendedora. É um projeto que é inicialmente voltado para comunidades. Qual é a ideia desse projeto? É que a gente possa fortalecer o empreendedorismo feminino dentro das comunidades. Aquelas mulheres que estão na comunidade, muitas vezes, elas não se veem, não se percebem em outros ambientes. Então, esse trabalho é levar esse fortalecimento, levar para que elas possam entender que elas têm potência, que elas têm força, que elas precisam, sim, cada vez mais se conectar. E quando você me fala, qual o grande desafio? O desafio é fazer com que essas mulheres, elas entendam e percebam que elas, juntas, são muito mais fortes. Esse aprendizado. Elas precisam perceber que a rede de apoio, né, é o que vai fazer esse crescimento. Então, o aprendizado é justamente esse. O desafio é elas se perceberem como potência e o aprendizado é fazer com que elas percebam e entendam que quando elas se conectam, elas têm uma força muito maior. É verdade, Bárbara. E eu acrescento mais, que esse ecossistema é muito importante para todas nós empreendedoras, porque é ali que a gente encontra forças, onde você vê a vulnerabilidade de uma, onde você vê o desafio de outra, e ali existe essa conexão, que uma realmente vai pegando na mão da outra, você não está sozinha, eu estou aqui. É aí que a gente pratica a sororidade. Isso. Então, parabéns, seu trabalho está sendo assim, lindo demais, extraordinário. Parabéns, parabéns mesmo. E eu gostaria de saber de Carmen, essa pedagoga que já tem mais de 30 anos, 30 anos. na educação. Gente, é forte, viu? Como a neuropsicopedagogia contribui para enxergarmos, né, o ser humano de maneira mais integral e amorosa? Olha Fale só, aí, Carmen. assim como Bárbara, eu sou pedagoga de formação. Fiz uma especialização em desenvolvimento, educação, pobreza e desigualdade social, só que eu tinha uma pergunta que me deixava angustiada. Por que os nossos alunos continuam sem conseguir aprender? Tá? E aí foi quando eu fui fazer esse estudo sobre a neuropsicopedagogia para entender o cérebro humano. E quando eu estou descobrindo, estudando esse conteúdo, eu pude compreender quantas coisas são necessárias, né? Como a mente humana, ela precisa ser trabalhada na sua essência para que as nossas crianças, né, o emocional influencia muito no processo de aprendizagem. A neuropsicopedagogia, na verdade, a neurociência, ela vem trazendo para a gente esses conhecimentos, né, para que a gente possa melhorar o processo de aprendizagem do nosso aluno e, consequentemente, também nos auxilia no processo de ensino. A gente precisa entender sobre esse cérebro. Então, a neuropsicopedagogia me deu essa régua e esse compasso para que a gente pudesse estar fazendo isso. Tem uma coisa, Gal, que eu costumo fazer sempre que eu estou fazendo uma apresentação como essa, e eu esqueci de fazer hoje. E eu tenho certeza que é a questão da autodescrição. Sim. Né? E eu quero fazer isso agora. Eu posso? Pode sim. Olha só, eu quero abrir esse parêntese aqui para as pessoas que precisam dessa informação tão importante, porque a neuropsicopedagogia também me deu esse aporte, né? Você precisa compreender o outro, Sim. como ele, na sua essência, como ele entende o outro. Claro. E algumas pessoas não têm essa habilidade, né, essa competência de enxergar. E a autodescrição é muito importante, né? Já deixo a dica aqui para todos vocês que trabalham com o visual, vocês fazerem isso sempre, porque tem pessoas que estão aí e ela quer saber quem você é. E eu sou essa mulher negra, cabelo encaracolado, estou vestindo hoje um vestidinho amarelo, né? Sou muito bonita, uso óculos. Então, eu precisava fazer isso nesse momento, porque me lembrou, né, o meu compromisso com as pessoas que precisam dessa informação para poder compreender quem está aqui nesse momento, nessa tarde, fazendo esse podcast, fazendo nessa bancada potente que está aqui hoje, viu? Que coisa linda, gente! Importantíssimo. E já vou aproveitar a deixa e fazer a minha autodescrição também. É isso aí. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, estou com batom vermelho,
visto um sobretudo mostarda e uma blusa amarela clara. Que coisa linda, só tem potência aqui nessa bancada, gente. Continuando com você, Carmen, qual o conselho que você daria para alguém hoje, né, que se sente perdido em relação ao propósito de vida? Pois é, eu tenho essa missão hoje de fazer essas reconexões, né, das pessoas com o propósito de vida delas, que é como eu disse para vocês, a gente não está aqui apenas para pagar boleto, a gente tem uma função. A gente tem aqui uma missão, um propósito de vida. E eu aconselho a todos vocês que estão ainda assim, ó, o que é que eu vim fazer aqui? Silencia. Se inspira. Porque o propósito ele é construído na caminhada, na jornada. Você vai descobrir qual é o seu propósito no caminhar. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com a Bárbara, com a Gal. Nós fomos caminhando e ao caminhar, né? Como já disse um grande poeta, caminhantes, não existe caminho, se faz caminho ao caminhar. Então, esse é meu conselho para vocês que estão ainda, né, nesse processo de busca pelo seu propósito de vida. Se conecte com a sua essência, faça suas orações, principalmente, né? Que a oração é um dos principais mecanismos que a gente tem para poder fazer essa reconexão com o nosso propósito. É verdade. Porque nós viemos aqui para a Terra para cumprir algo, não é? Ah, não, eu não acredito nisso. Olha, que se você acreditar ou se você não acreditar, isso é fato. Tá? É algo que a gente não vai poder mudar muito na nossa história de vida. Tem outras coisas que eu aconselho a vocês participarem da minha jornada de autoconhecimento, né? Que eu vou ministrar em outubro. Se vocês quiserem, a gente vai estar lá fazendo essa reconexão com o seu propósito de vida. Eu espero que vocês tenham essa curiosidade de saber qual é o seu propósito. Busquem isso, porque quando você vive com propósito, você vive com muito mais qualidade de vida. E as depressões e as ansiedades, elas tendem a reduzir, tá? Isso que é a doença do século. E por que a gente está ansioso ou deprimido? Porque a gente precisa saber qual é o nosso propósito. O que é que eu estou fazendo aqui, né? E quando você descobre isso, fica muito mais fácil a jornada da tua vida, tá bom? Parabéns, parabéns. E lembrando que nós estamos em Setembro Amarelo, né? Eu quero dizer para vocês aí que estão precisando, nesse momento, de ouvir uma palavra amiga. Não desista de vocês. Não desista. Qualquer coisa que vocês precisarem, procure um ponto de apoio. Procure nós aqui, mas você não está sozinho, viu? A sua vida é muito importante para Deus e para nós. Eu gostaria também de dar continuidade e perguntar à Bárbara. Bárbara, como você enxerga, né, o futuro das mulheres empreendedoras no Brasil? E qual o papel da mentalidade do autoconhecimento nesse caminho? Bom, a mulher empreendedora, eu já começo dizendo o seguinte: somos mais de 50% da população. Uhum. E os outros 50% vêm de nós mulheres, né? Então, eu acredito que a potência que as mulheres têm precisa ser cada vez mais visto. E para que isso seja visto, as mulheres elas precisam se fortalecer, se unir, né? Crescer. E a mentalidade de crescimento é algo fundamental, né? É fundamental para que você possa entender, né, quanto você tem a entregar, o quanto você tem a desenvolver. Então, o mundo, ele precisa respeitar de uma forma muito mais clara o papel da mulher. Então, nós estamos ocupando espaços, sim, precisamos ocupar mais espaços, e para isso a gente precisa cada vez mais se preparar, cada vez mais estarmos à altura dos desafios que vamos enfrentar, porque vamos enfrentar. Com certeza. Já estamos chegando nos nossos momentos finais, meu Deus do céu. Vou ter que abrir aqui outro espaço para vocês virem, porque é muito gostoso estar com vocês. Bárbara, por favor, deixa aí uma mensagem empoderada aí para todas as empreendedoras, empresárias que estão precisando agora ouvir nesse momento. E aproveite e já deixe também seus telefones, suas redes sociais. Pronto. Minha rede social, o Instagram, que é o que eu tenho mais acesso, contatos hoje utilizando, é o @BárbaraSantos
@barbarasantos.oficial, @barbarasantos.oficial. E vocês já estão convidadas também a participarem do Café Conexão. Ele está acontecendo em algumas comunidades, hoje na Lauro de Freitas, na Itinga, acontecendo em Dias d'Ávila, Camaçari, e podemos estar na sua comunidade também. Então, pode entrar em contato comigo através do direct, que a gente vai criar esse momento. Outra coisa que você falou foi as minhas redes sociais e a minha... Seu WhatsApp também. WhatsApp 719-8613-5744. E a mensagem, né? A mensagem que eu quero deixar é que não deixe que o medo impeça o seu crescimento. O medo, ele não pode ser uma barreira. O medo, ele precisa ser seu parceiro. Quando você está com medo, é porque algo no seu cérebro está dizendo, eu não estou preparada. Então, se prepare. Utilize esse medo ao seu favor, mas não deixe de executar. Porque muitas vezes a gente fica com aquela questão do perfeccionismo, de fazer só quando está perfeito, o melhor. Não. Vá fazendo com o que você tem. Por quê? Porque vai melhorando na caminhada. A caminhada que vai te trazer a expertise, que vai te trazer o melhor, né, que você pode entregar, que já está aí guardado. Você só precisa, de fato, praticar. Maravilha, maravilha, gratidão. E você, maravilhosa, por favor, deixe sua mensagem também aí, de esperança para todos aqueles que estão precisando, e suas redes sociais. Olha só, Gal, eu quero deixar de antemão aqui, entra nas minhas redes sociais, sempre tem algo para você que está em busca de si mesma, né? Porque meu maior objetivo com o meu trabalho é fazer com que as pessoas se autoconheçam. Se autoconhecer já resolve metade dos problemas que a gente tem, tá? E assim, o que é que eu aconselho vocês? Busquem a si mesmo, né? Não sejam tão exigentes consigo, mas busquem encontrar consigo mesma, né? Eu tenho um trabalho que se chama Autoconhecimento e Expansão da Consciência, que é um trabalho que inclusive tem um e-book que nas minhas redes sociais. Se você me procurar lá, eu vou disponibilizar para você. E tem um trabalho, o meu mais novo trabalho agora é uma jornada de autoconhecimento, né? Reconexão com o seu propósito. Busquem se inscrever, busquem informações, entre nas minhas redes sociais, vamos buscando essas informações lá. Minha rede social é @Carmen Lisboa _ Carmen com M no final, né? Lisboa _ meu WhatsApp é 9148 6295 7199148 6295. Meu conselho, faça a jornada em busca de si mesmo, né? E todas as nossas ansiedades serão resolvidas, ou pelo menos a gente já vai buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento. Maravilha. Mais uma vez, eu me sinto muito honrada e feliz, gratidão. Bárbara, receba aí com muito carinho essa lembrancinha aí do nosso podcast Inspiração. Foi Muito feito obrigada. com muito carinho. Muito E obrigada, as portas estão abertas para você voltar sempre. Carmen, minha rainha, receba aqui também, com muito carinho. Uau, olha, tem lembrancinha, que lindo. Obrigada, Gal, gratidão. E né? todos vocês que estão aí, aqui é um espaço reservado para todos vocês que são empreendedores, empresários, empresárias, que quer divulgar o seu negócio. É um espaço visionário, de inovação. Se conecte com a gente. Nosso podcast vai estar disponível aí nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva. Vá no nosso Instagram, podcast Inspiração Oficial. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo podcast.